Boa noite, irmãos. Eu me chamo Jaqueline, vou fazer a palestra da noite de hoje, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mas antes eu vou fazer uma prece, para que a gente possa ir serenando, se acalmando e procurando absorver, pensar, buscar uma maneira mais sábia de conduzir a nossa trajetória neste planeta que nos recebe e analisando a nossa conduta, a maneira de proceder e qual caminho prosseguir, para que a gente não sofra tanto. Nós estamos destinados a sermos espíritos livres e exige muito cuidado e muito conhecimento nessa trajetória. Então eu vou fazer a prece e em seguida darei sequência à palestra. Quero agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores do Círculo da Luz, aos nossos mentores, por esta oportunidade. Pai, dai-nos força para que possamos gradativamente ir trabalhando as nossas imperfeições e abrindo um espaço maior no nosso interior das virtudes. Que não nos falte nunca a coragem para prosseguir, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo conosco. Obrigada por esta belíssima oportunidade. Que assim seja. O que mais recebemos de gratuito? Nós recebemos a razão, a consciência, a vontade, a vida, essa preciosidade que é viver, o acordar para novas experiências, para uma outra oportunidade de fazer o que no ontem nós não conseguimos fazer. E hoje tivemos essa oportunidade. E amanhã teremos. Então, agradecer por estes dons, já que a mediunidade é um dom inerente ao espírito, agradecer por estes outros dons e ir trabalhando gradativamente. Quando começamos a compreender o que precisa ser feito, e aqui vai um exemplo do perdão, e aí eu não consigo perdoar ainda, e aí a gente se sente um pouco triste porque ainda não consegue, mas vamos conseguir, porque é um trabalho que não se consegue de um momento para o outro. É gradativamente, lentamente. Vai ouvindo, vai sentindo, vai percebendo, e na medida que vai praticando, e um dia chegamos ao perdão e ao desenvolvimento de outras virtudes. Pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 23, Kardec questiona a espiritualidade maior. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Vocês conseguem sentir a importância desta frase. O princípio inteligente do universo. Então, portanto, todos os atributos ainda não estão desenvolvidos. Vão ser desenvolvidos. E um destes dons e estes atributos é a mediunidade. Mas ela é em graus diferentes, porque nós estamos em patamares evolutivos diferentes uns dos outros. E é de acordo com a necessidade do espírito. Se precisa ser algo mais forte, e aqui um exemplo de Valdo, Chico, que são espíritos que se prepararam, mas que exige até uma responsabilidade muito grande, mas, aliás, uma responsabilidade nós precisamos ter em todos os momentos das nossas vidas, em todos os instantes. Ela precisa ser trabalhada, desenvolvida e educada. Não é um instrumento para dar fama, poder, muito pelo contrário. É uma ferramenta de auxílio. Através deste dom, nós sabemos que espíritos, ao vir para a Terra, não conseguiram cumprir com os objetivos, e então eles nos trazem
toda a sua dor, o seu conhecimento, nós ouvimos, lemos e ficamos a par de tudo isso e vamos analisar que caminho devemos percorrer. Através deste atributo, nós temos conhecimentos incríveis e de outra sabedoria, de outros espíritos que já vivenciaram múltiplas experiências que nos auxiliam nessa caminhada evolutiva. Então, ela não é uma profissão. Os próprios espíritos dizem no capítulo que não deve ser exercida como uma profissão, que o espírito procure um outro meio do qual a espiritualidade vai auxiliar esse ser nesta caminhada. Tem que ser respeitada, com conhecimento, para que a gente não caia nas mãos de espíritos infelizes e se perca. No livro do Chico Xavier, do espírito André Luiz, tem um livro, Os Mensageiros, e ali há uma narrativa, várias, de espíritos que vieram e se deixaram envolver por forças que não foram as positivas. E ali a gente percebe esse arrependimento e essa dor por não ter feito aquilo do qual se proporam a fazer. Então serve para nós como um alerta. Não é por este caminho. Então a mediunidade, ela tem que ser muito respeitada, muito, muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. É lindo, é uma ferramenta maravilhosa como outras. Deus deu o microscópio para que a gente pudesse observar além da visão física. Deu o telescópio, isso é uma passagem que está lá no Evangelho, no capítulo 28. Mas para o contato do mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Deus, é um trabalho dado ao espírito, porque nada é oferecido ao espírito sem que ele tenha condições. Nada. É muito bem planejado. Há uma equipe, eu adoro, tem uma equipe responsável por nós, nos ajudando nesta caminhada. E muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados e esquecidos, porque ficamos apenas remoendo os nossos problemas, as nossas inquietações, e não conseguimos ouvir. Então, serena, acalma, aquieta e ouve as vozes que estão tentando nos auxiliar. Não dirão para nós o que devemos fazer, porque temos o livre-arbítrio. Quem tem que decidir o caminho somos nós. Mas eles sugerem, pensa antes de agir, analisa todos os pontos. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Portanto, nós somos os órgãos materiais, pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes para a vida eterna. Outra frase que eu adoro, vida eterna. Os primeiros passos estão sendo dados. Busquemos o conhecimento. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, Chico Espírito André Luiz, é colocado assim, é perigoso saber, é perigoso possuir sem saber usar, muito perigoso. Saber o que está fazendo. Daí a necessidade de se reeducar, para não se perder. Nós observamos, através das mídias, espíritos que se perderam em função da mediunidade sobre vários aspectos. Que olhemos essas pessoas com carinho, porque eles vão um dia compreender quando deixarem o corpo físico e vão saber o que fizeram. E aí vai vir o arrependimento. Eu fico tocada quando eu vejo que não é assim que se faz.
E aí, mas cada um tem isso. Eu respeito o livre-arbítrio de cada um. Mas nos traz esse sinal de alerta e esse cuidado que precisa em cima deste dom, como qualquer outra coisa das nossas vidas. Requer um cuidado maior. Então, nós devemos elevar o nosso padrão de conhecimento, deve ser bem conduzido e apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. A gente olha, mas isso aí tem que ser tudo feito só porque eu tenho a mediunidade em todos os aspectos da nossa vida, enquanto nós estamos aqui. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos. Qual é o teu teor de pensamento? Esse teor de pensamento, sendo positivo ou negativo, nós nos assimilamos com aqueles seres do mundo invisível. Invisível aos olhos da carne. Com aqueles dos quais pensam igual a nós. Se eu vivo o dia todo pensando em coisas nada positivas, que tipo de espírito eu vou atrair no meu caminho? Mas se eu tenho ideias mais construtivas, harmônicas, amorosas, irei me conectar com esse mesmo tipo de espírito. Para conhecer a qualidade do nosso trabalho. Mediunidade, ela é uma conquista moral e espiritual que jamais dá privilégios, sem que haja na retaguarda um esforço pessoal de realização e dignificadora. Os perigos que se expõe àquele que a exerce constituem um grande desafio. Mas vamos pensar um pouquinho. Desafios. Quem não tem desafios constantes na sua vida desde o instante que acorda, que abre os olhos para mais um dia de vida, de busca, de conquistas? Qual de nós? Todos. E tudo que é dito, como pensa, como age, o médium precisa de uma vida muito mais séria, muito mais regrada, de uma responsabilidade maior, né? Mas já precisa ser perfeito, porque aí se exige perfeição, nenhum de nós vai conseguir fazer essa tarefa. Mas ela vai nos auxiliar a desenvolver as nossas virtudes, como todos os outros dons. Assim como o dinheiro, a forma como empregamos o dinheiro de forma positiva e construtiva é uma excelente ferramenta. Assim é a mediunidade. Quando bem trabalhada, no auxílio à dor do outro, é uma excelente ferramenta. No livro Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Toledo Rizzini, a mediunidade, ela explica aos instrutores da espiritualidade, é um programa de serviço entregue antes da encarnação, da reencarnação. Espíritos falidos com meio de resgate e de regeneração. Então, às vezes a gente olha para determinados espíritos, trabalhadores, e nossa, você isso, você aquilo, e muitas vezes ele é extremamente necessitado deste momento, porque tem que chamar para si uma umidade muito grande, uma vida de renúncia, tem que ter um regramento nos pensamentos, nas atitudes, todo um processo, e aí uma renúncia às imperfeições, tem que saber silenciar. Ser médium não leva à loucura, muito pelo contrário, se é algo que Deus nos deu, como é que vai prejudicar o espírito? Nunca. Se a pessoa não consegue, isso porque ela traz dentro dela tudo isso, ela precisa saber trabalhar e combater as suas próprias imperfeições e não deve ceder e nem se deixar envolver. Portanto, ela é perigosa quando nós não sabemos conduzir. Mas lembrando que eu já disse, há uma equipe por trás. E estamos dentro de um processo que é de muito amor. Então, que a gente saiba
fazer realmente o que precisa ser feito. E dentro desse projeto, nada será feito para prejudicar o espírito. Somos nós que nos deixamos levar, que deixamos, porque é muito mais difícil o caminho reto, muito mais. Os recursos são postos à sua disposição no espaço. Tratamento magnético, uma instrução adequada sobre o trabalho a fazer no futuro, a constituição de uma equipe de espíritos e de homens secundários no desempenho dessa tarefa mediúnica. Então, olha só quanta ajuda o espírito tem. Contudo, dizem os mentores, a maioria deixa-se conduzir por seus caprichos, paixões e ambições. Mas não é porque está no exercício da mediunidade que a pessoa se deixa levar. Outros não exercem a mediunidade e se perderam. É preciso saber como agir e entender o que se faz. Urge estudar, compreender para ser capaz de não se entregar a práticas ignorantes ou levianas e nem se tornar marionete nas mãos de espíritos infelizes. É natural que seja, de quando em quando, testados e submetidos a provas, destinados a medir a sua perseverança. Então, todos os dias nós somos testados para medir a nossa perseverança, de dar continuidade, de olhar a situação agora, saber, ela está tentando me mostrar algo, e esse algo é positivo, não é negativo. Está tentando desenvolver uma virtude, os talentos que herdamos do Pai. E eu gosto muito, principalmente naqueles momentos em que os testes batem a porta, esses momentos educativos, eu paro e penso, Jaqueline, tu herdou os talentos de Deus. Coloca eles em prática agora. Exerce a paciência, que ainda é muito pequena e simples. Desenvolve ela. Coloca a tua vontade. Exerce a resignação. Pensa de forma positiva. Confia nas tuas forças. Então, esses momentos de testes profundos é para o aprimoramento do espírito. Recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus. Para que faças um inventário de tuas próprias realizações e te entregue na responsabilidade de viver diante do Senhor. Pensa, reflete, analisa como melhor proceder nesta jornada evolutiva. Nós temos vários dons da mediunidade. Vamos assim, tipos, os sensitivos. Percebe, às vezes é um arrepio, percebe, nossa, tem alguma coisa diferente no ambiente. Às vezes a gente chega em determinados ambientes e não se sente bem, ou se sente muito bem. Nossa, eu me senti tão bem na tua casa. Olha, naquele lugar eu me senti tão bem, naquele centro, eu me senti tão bem. Então, é uma sensibilidade. Os de efeito físico, que conseguem mover os objetos, os audientes e os videntes. Há aqueles que dizem, eu não consigo nem ver e nem ouvir. Consegue sentir. Consegue perceber, às vezes uma ideia, uma frase. Quantas vezes, conversando com pessoas, e alguém diz, você disse uma frase que me fez muito bem. E eu não consigo esquecer. Então usou da sensibilidade. Às vezes não percebe, mas isso tudo, na medida em que o espírito vai se educando, vai se aprimorando, vai aumentando, os seus conhecimentos vão sendo bem trabalhados,
E aí ele vai percebendo e vai entendendo tudo que precisa ser realmente feito. Compreende que nós estamos inseridos dentro de um projeto em que o espírito ele é convidado diariamente a uma nova proposta de vida. Nessa pandemia, nós fomos afastados fisicamente. Mas isso é algo que eu penso, mas nós aprendemos a desenvolver outras habilidades e criamos outros laços invisíveis, porque começamos a nos conectar através do pensamento e outra proposta, outras maneiras de se viver. No início, eu via muitas pessoas dizendo, vamos fazer prece. Em um momento tão significativo da vida, as pessoas fizeram preces, e eu achei isso lindo e maravilhoso. Então, esse instante é uma nova proposta, é uma nova maneira de se levar a vida. Não reclama, não te queixa, agradece, porque estás aqui vivendo as tuas experiências, reeducando o espírito, trazendo a ele o que realmente interessa. E aquele vazio que a gente não consegue explicar e que às vezes saímos a comprar, adquirir o material, dali a alguns instantes voltamos a sentir, porque o que nos preenche é um olhar de carinho, uma compreensão, alguém que nos escute as nossas dores por alguns momentos, saber que tem alguém que se importa conosco, pessoas torcendo por nossa felicidade, encarnados ou não. Daí a mediunidade, muitas vezes, no trabalho do Chico, com aquelas mães que sofreram com a perda dos seus filhos, e nesta pandemia, quantas pessoas perderam seus entes queridos, e a gente pode saber que eles estão em um outro mundo, mas continuam vivos, e que um dia nos reencontraremos. O Chico Xavier, com este trabalho, trouxe quanta consolação àquelas mães em que os filhos diziam, eu estou bem. Mãe, pai, vocês continuem a sua trajetória aí nesse planeta. Então, pense em quantas maravilhas existem e que nós estamos descobrindo. E quando eu paro para pensar no muito ainda a ser descoberto, no muito ainda a ser desenvolvido e compreendido, que nada do que nós temos hoje nas mãos não foi feito para que nos percamos. Somos nós, através das nossas inferioridades, que nos deixamos envolver, e aí se perde uma oportunidade de um valor incrível e grandioso nessa trajetória, de que tudo que nos é oferecido é por amor, por uma mente que sabe muito mais e conhece muito mais. Como é que vamos supor que essa inteligência não sabe o que está fazendo ou que se perdeu? Como eu tenho escutado de algumas pessoas que não acreditam mais na raça humana. Eu acredito, porque esse estado de inferioridade não é para sempre. Um dia irão compreender, esses que estão tão presos em atos tão cruéis e tão vis, vão um dia compreender. Nós não lembramos do que já fizemos e do que já vivenciamos até aqui. Porque hoje o que nós condenamos e não fazemos no outro, porque não fazemos mais, poderemos ter feito num outro momento. E diante da proposta de olhar o outro com carinho, olhemos esses que estão se perdendo com carinho. Não precisa ser médium para fazer isso. E nós estamos aqui em busca de coisas que possam deixar o espírito livre, porque hoje nós estamos presos às nossas imperfeições, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, aos nossos medos. Às vezes basta uma palavra que alguém nos diz para nos deixar completamente perdidos, às vezes com raiva, porque foi dito uma única coisa.
E eu estava pensando a respeito do tempo. Tá? Tem gente que não se sente muito bem quando não tem sol, que é o meu caso, eu gosto muito de sol. E aí o tempo controla as minhas emoções, não pode, sou eu que tenho que ter o controle. Independente do que o outro diga, do que o outro faça, eu tenho que continuar tranquila e serena e dando continuidade ao meu trabalho. Independente do que seja dito ou do que aconteça. Então esse é o trabalho do Espírito nesta terra. É esse buscar, não no material, mas uns com os outros, no outro, no olhar o outro, no sentir o outro, compreender o outro, compreender a nós mesmos dentro desse projeto. Por que estamos aqui? Por que aceitamos vir neste planeta? Por que temos este núcleo familiar? Qual é o propósito de tudo isso? Quantas perguntas, Jaqueline? Para pensarmos, de ter um momento nosso, de parar, de silenciar, de acalmar e analisar. Alto lá. Se eu herdei talentos de Deus, quais são esses talentos? E o que devo fazer com eles? Se houver um trabalho a ser feito, faça, tá? E não fique remoendo os problemas. Escape da sensação de estar sempre sem saída. Quando a gente vai fazer algo, quer fazer algo, faz. Às vezes tem tanta coisa a ser feita, por onde eu começo? Dá o primeiro passo. Faz uma coisinha bem pequenininha, mas faz. Porque senão fica aquela sensação de que não estou fazendo nada, mas faz uma coisinha bem simples, mas faz. Sabe, hoje então, se é pequenininho, hoje então eu vou diminuir os pensamentos negativos. Ótimo. Porque no livro Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, e aí, perdão se eu pronunciar o sobrenome dele de forma errada, ele diz assim, porque ele fala da preguiça. Eu não ia citar a palavra preguiça, mas eu vou trazer, tá? A preguiça. Ele fala que é algo bem enraizado, e não é espírita, que é algo bem enraizado no ser humano. Ele diz assim, uma relutância em investir mais esforço do que o estritamente necessário. Então, a proposta é fazer muito mais do que nós fazemos. Mas não começa de coisas grandiosas, começa de coisinhas pequenininhas. E aí ele continua, à medida que você se especializa numa tarefa, a demanda de energia diminui. Digamos, tem que fazer alguma coisa e exige um esforço grande. Por quê? Porque é a primeira tentativa que a pessoa está fazendo. E à medida que ela vai fazendo mais e mais, esse esforço diminui. Então, o hábito de orar, o hábito da boa alimentação, o hábito de bons pensamentos e outros. E ele diz assim, estudos do cérebro revelam que o padrão de atividade associado a uma ação, a ação, muda à medida que a habilidade aumenta. Então, as habilidades no ato da ação diária, elas vão aumentando. Então, quando chega um determinado momento, não é dolorido, não é complicado. Nossa, manter um pensamento tranquilo, harmonioso, ou não se deixar envolver numa situação de briga e outras, né? Primeiro, não vou gritar com a pessoa, não vou responder não sobre fortes emoções tão densas. Vou tentar me acalmar. Numa outra, porque vai continuar vindo a mesma situação até que tenhamos compreendido e vamos fazê-la de forma tranquila, sem grandes esforços. Aí num outro momento vai fazer um pouco a mais. E assim sucessivamente. Irmãos, já se encaminhando para o encerramento. Eu espero ter trazido um pouco de conhecimento, porque o meu conhecimento ainda é precário em vista de tudo que ainda há no mundo a ser descoberto, principalmente por esse espírito aqui. Compreendam a responsabilidade da mediunidade e de vocês todos estarem neste planeta, vivendo as experiências. Aproveitem, vivam, sintam, amem,
Não sinta raiva, não sinta ódio. Observa as cores, agora estamos entrando na primavera, flores. Segue a tua vida. Se o outro está vivendo de um jeito, respeita, porque em algum momento nós fizemos igual ou pior. Olha nos olhos das pessoas a quem amamos olhar. Você é importante para mim. Pensa nos teus talentos, herdaste do Pai. Pensa nesse Pai que te ama muito e quer a tua felicidade. E aproveita essa trajetória evolutiva. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. E eu vou fazer, então, a prece de encerramento desta palestra da noite de hoje. Agradecida a Deus e a Jesus pela alegria de viver, de descobrir novas formas de vida. Jesus, obrigada pelos ensinamentos da humildade, da caridade, do perdão, do amor, da humildade. Que assim seja.